Olá, é muito bom revê-lo novamente aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu sou Isadora Teixeira e recebo na redação hoje Rosilene Correia. Ela que é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e vice-presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, o PT, no Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Rosilene. Obrigada, Isadora. Obrigado. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui com você. Rosilene, gostaria de começar essa entrevista falando sobre os professores. Recentemente, o governo federal reajustou em 3,62% o piso salarial dos professores da educação básica, que vai passar de R$ 4.420 para R$ 4.580. Esse valor já é uma realidade em todo o país? Olha, é uma realidade, porém distorcida, né? Porque a lei do piso, que é de 2008, ela veio exatamente para tentar fazer com que ninguém tivesse um salário menor que esse, que é o piso, né? Porque nós tínhamos realidades de professor que ganhava salário mínimo, até menos que o salário mínimo, até mesmo uma coisa na ilegalidade. Infelizmente, muitos governantes, prefeitos, governadores, recorrem a alguns arranjos, né? Porque nós temos uma estrutura da carreira que aí você tem o vencimento e algumas gratificações. Ocorre que muitos fizeram, o que fizeram? Pegaram essas gratificações e incorporaram ao vencimento. Com isso, o vencimento atinge o valor do piso. Né? Mas o efeito final, portanto, não é do reajuste, entende? Cumpre-se com a lei, mas não trouxe avanços para a categoria. Né? Mas, de modo geral, é claro que a gente tem que considerar como um grande avanço a lei do piso, porque é uma garantia. Nós aqui no DF ficamos quase 8 anos de salário congelado. Enquanto isso, o piso foi crescendo porque a lei determinava esse reajuste anual. Então, isso foi muito bom para o país inteiro. Hoje há aí um equilíbrio. Porém, nós continuamos sendo uma das carreiras de menor salário. Isso vale para todo o país, em todos os estados. Aqui na capital do país, nós somos um dos menores salários de categorias de nível superior. Então, ou seja, né, mesmo com a lei do piso, que veio para corrigir, sim, e é um grande avanço, temos que comemorar a iniciativa aí do presidente Lula à época, mas ainda não o suficiente, porque precisamos também melhorar as carreiras, para que você tenha um percurso nessa carreira que, ao se aposentar, te coloque numa condição salarial melhor. E isso hoje ainda não acontece. Rosilene, por que a carreira de professor ela é tão desvalorizada no Brasil quando comparados com outras carreiras assim tão importantes quanto, né? Mas os professores que são fundamentais na formação de qualquer ser humano, de qualquer cidadão, recebem tão pouco e vivem, em muitos casos, em condições insalubres de trabalho no dia a dia. Nós sabemos que todo país que deu certo, em algum momento da história desse país, ele tomou a decisão, algum governante tomou a decisão de colocar a educação como prioridade, de fato, né? Porque na época de fazer campanha, pedir votos, todo mundo coloca a educação com grande destaque e depois isso não acontece. O porquê, isso, acho que primeiro é isso, né? Que país nós queremos, que sociedade nós queremos. Isso vai determinar que a educação será oferecida, embora seja lei, direito. Nós não estamos falando aqui de alguém fazer uma boa ação, não, é lei, está lá na nossa Constituição, inclusive uma educação de qualidade. Mas é preciso investir. E aí, na hora que você vai tratar do orçamento, tudo na educação é muito volumoso. São milhões de pessoas. Nós aqui no Distrito Federal, nós somos quase que 500 mil de estudantes. Deve chegar, até a secretária comentou essa semana, que deve chegar a 500 mil em 2024, né? Então é muita gente mesmo. Se é muita gente, precisa de investimento, você precisa de orçamento para isso. E na hora de fechar essas contas, a tendência, lamentavelmente, de governador é de optar por grandes obras, porque todo mundo vê as grandes obras, né? É optar por ações que têm resultado imediato. A educação é um resultado que é a médio e longo prazo, que é transformar essa sociedade a partir da sua formação. E para isso, para essa categoria ser valorizada, ela precisa ter um bom salário, mas ter boas condições de trabalho. Nós temos salas superlotadas, aí isso leva ao adoecimento, compromete a qualidade, o resultado final desse trabalho. E é claro que para você se sentir
uma boa profissional, você quer ver um resultado, você quer ver que seus alunos estão de fato aprendendo, né? E que tenham prazer de ir para a escola. E isso não depende só de nós, professores, precisa ser todo um sistema funcionando. E o que a gente vê, infelizmente, não é isso. Eu te falo que já tem alguns anos que eu fiz magistério. Eu me lembro, eu me formei em pedagogia em 86, pra você ter ideia de quanto tempo faz que eu fiz magistério. E lá a gente já discutia os problemas da educação e o quanto nós desejávamos e sonhávamos em ter uma educação pública que realmente fosse mais prazerosa, que atendesse, tivesse qualidade, que valorizasse seus trabalhadores. E aí nos dias de hoje a gente ainda luta para isso. Rosilene, a senhora comentou sobre o adoecimento dos professores, né? Há uma grande quantidade aí de docentes do país, da educação básica, que se afastam do trabalho exatamente por motivos da saúde. A Comissão de Educação do Senado, em 2019, apresentou alguns números e um deles mostrava que 2 a cada 3 professores chegaram a apresentar atestado para cuidar da saúde. O que pode e deve ser feito para melhorar a qualidade do trabalho, além dessa questão salarial, né, para que os professores, para evitar esse afastamento dos professores por motivo de saúde? Olha, a gente tem, esse é um quadro real mesmo, né, do adoecimento dos educadores, isso em todos os lugares. Nós temos aqui no Distrito Federal, eu volto muito para o DF porque não é só porque eu sou daqui, mas é porque é a capital do país, né? Se você está falando da capital, com a arrecadação que se tem, com as condições que se tem, com a facilidade de ser geograficamente falando, tudo mais próximo, e a gente já vive uma realidade assim, você imagina lá pelo interior desse país o que a gente pode ter. Mas uma coisa que é certo é exatamente a superlotação na sala de aula. É humanamente impossível você lidar com 40, 35, 45 crianças ou adolescentes dentro de uma sala de aula. Uma escola onde não tem espaço físico e nem as condições adequadas para essa educação acontecer. Onde você fica muito voltado para o quadrado da sala de aula, porque muitas escolas do nosso país não têm uma quadra de esportes, não tem um espaço para você trabalhar artes com esses alunos, para praticar esportes, enfim, uma biblioteca, laboratórios. Então, as condições de trabalho sobrecarregam muito esses professores. Nós temos no Brasil ainda um percentual alto de professores que trabalham em mais de uma escola, que tem que sair correndo de um local para ir para o outro para trabalhar, ou que trabalha na mesma escola, no município e no estado, né? São 2 sistemas diferentes, ou no mesmo sistema, mas em escolas diferentes, que não para completar a sua carga horária, porque senão o salário fica ainda pior, né? Então você tem uma realidade ainda no Brasil muito dura. E nós estamos vivendo um apagão docente. O que significa isso? A nossa juventude não quer ser professor. Esse é o quadro. Então há um certo desespero hoje já dos governantes. No MEC, eu faço parte de um GT que discute isso no MEC, e uma das grandes preocupações, inclusive na CAPES, é de como fazer para incentivar que os jovens queiram vir para o magistério e permanecer, porque às vezes muitos até têm esse desejo, vem, mas quando chega, se depara com a realidade, vai embora, entende? Então fica de passagem, né? Só faz uma passagem ali pela educação. E nós precisamos de profissionais que queiram permanecer, que queiram se qualificar cada vez mais para ter essa qualidade. Mas para isso você precisa valorizar esses profissionais. Então hoje já tem, o MEC está pensando algumas políticas novas, inclusive está se pensando, e deve ser publicado por esses dias o edital, que é a residência pedagógica. Que seria isso? É você fazer o curso, um desses cursos que você possa optar para ser professor, né? E você ainda não teve acesso ao emprego, não teve um concurso, não passou, mas você vai para a escola atuar e recebe uma bolsa. Isso é para quê? Para você manter esse recém-formado em contato com a escola, para que ele conheça a realidade da escola e queira permanecer na escola, entende? Para não dar tempo dele ter contato com outro mundo lá no mundo do trabalho, com outra atividade e não ficar no magistério. Então a ideia é essa, não é uma bolsa alta, mas é algo que dê para sobreviver e mantém isso. E é claro que
porque com a coordenação, né? Então uma coisa toda direcionada e bem dirigida, e também com a obrigatoriedade de fazer a especialização, que aí já é exatamente para reforçar dentro de uma linha do que a gente entende que seja preciso na formação inicial dos professores. Então o MEC está preocupado com isso, nós, movimento sindical, estamos preocupados. E aí tem um agravante. Por que também que a situação chegou a esse ponto? Nós temos hoje no Brasil quase que 60% dos professores são em regime de contratação temporária. Então isso significa que está tendo um esvaziamento do Estado, não tem concurso. E isso acaba desestimulando também as pessoas para ingressar e permanecer no magistério, porque não tem concurso. Aí você vai fazer outro concurso que aparece, né, que você tem oportunidade. Então nós, de novo, capital do país tem mais de 60% dos professores hoje de contratação temporária. E isso vale para o Brasil todo. Tocantins tem 70%, Mato Grosso do Sul 70% e assim vários outros. A média, como eu disse, é de quase 60% no Brasil. Então isso é muito grave. Você tem, portanto, uma profissão que sofre um apagão, que a nossa juventude não quer ser professor, e o Estado, né? E aí, no caso, os governos que tomam uma decisão de uma política neoliberal, que é de privatização, que é de terceirização, e estão fazendo isso também com a educação, que é o exercício fim, que é a sala de aula. E a gente não imaginava que fosse viver uma realidade dessa, né? Que fôssemos passar por isso aqui em Brasília, isso é alarmante. São Paulo já vem de um histórico, até pelo perfil de governantes do estado de São Paulo, que sempre foi muito isso. Então lá a gente via, mas como algo muito distante, né? Não, lá em São Paulo é assim, mas aqui nós temos outra realidade. E hoje estamos vivendo isso aqui também. Essa mudança, né, na formatação de contratação, que hoje o maior percentual é de professores temporários que não passaram para o concurso. Isso começou a mudar aqui em Brasília mais ou menos quando, Rosilene? E aí eu preciso fazer um destaque aqui, viu? Que é uma decisão do governo de não fazer concurso, embora a gente brigue muito por isso, lute muito por isso. Mas é exigido do professor de contratação temporária a mesma qualificação que é de um concursado. Então, nós estamos falando de profissionais que estão absolutamente prontos para o concurso. Só para não ficar aparecendo para quem está nos acompanhando, de que pode ser algo assim, que é algo que exija menos, né? Que não precisa estar formado, não tem que estar formado na área, habilitado, devidamente habilitado. Faz um processo seletivo que também é bem criterioso. Então, é como se fosse um concurso que não tem o efeito de concurso, não tem o efeito de serviço público. O funcionário, o professor não tem as mesmas garantias que um professor concursado. E aí acaba comprometendo lá na sala de aula, porque tem um rodízio, sim, há uma instabilidade. O próprio profissional, ao saber que a qualquer momento ele perde aquele emprego, porque se por exemplo, alguém que estava afastado fazendo doutorado, aí chega hoje na escola, terminou o doutorado, se apresenta, ele vai e o temporário vai para o banco, volta, vai ficar desempregado. Então você imagina a pessoa que está hoje, assume uma sala de aula, mas que sabe que a qualquer momento não pode fazer compromisso, você não sabe por quanto tempo você vai ter aquele salário. Então isso tudo é uma instabilidade que compromete lá no desempenho do profissional. E isso vem se agravando ao longo do período, entende? Até 2012, 13, 14, a gente chegava no máximo, assim, que o Tribunal de Contas autorizava em caráter excepcional 8.000 contratações temporárias ao final do ano, quando já não tinha mais o que fazer. Aí de lá para cá vem só... 8.000 corresponde a quantos por cento, mais ou menos, Nós somos em regência cerca de 22.000. Então dá 30%, né? Hoje nós estamos com 60%. Quase o dobro. É o dobro. Então é muito grave a situação. Muito. É um dos grandes problemas que o Simpro enfrenta hoje. E que tem isso como bandeira, é concurso público, e a gente precisa fazer com que a população compreenda que não é a mesma coisa, e não estamos aqui dizendo que os professores que estão lá, que são contratos temporários, não sejam bons professores, são excelentes, tanto são excelentes que nós queremos que eles tenham oportunidade de concurso e venham de forma definitiva para a escola. Como é que essa realidade prejudica o aluno no dia a dia?
Então, é isso, porque tem o rodízio, primeiro que é o rodízio, né? Não se tem a garantia, é claro que garantia absoluta, mesmo com efetivo, porque pode acontecer qualquer coisa que muda de escola, mas a contratação temporária, o nome já diz, né? Você está ali hoje, amanhã pode não estar. Então, essa troca de professores traz prejuízo, sim, para o processo de aprendizado do estudante. Tem uma coisa que na nossa profissão é muito importante, que é você estabelecer a relação com aquela comunidade escolar. E quando você tem esse rodízio, você não estabelece essa relação. Então, isso é comprovado, assim, como que o professor, quando ele passa mais tempo naquela escola, ele tende a se envolver mais e a comunidade também conhecer a realidade daquela comunidade, e isso resulta também no seu trabalho final. Entendi. Rosilene, vamos falar um pouquinho sobre política partidária agora, né? PTDF. O Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal, ele perdeu um pouco de protagonismo aí nas eleições majoritárias, um pouco não, perdeu protagonismo, principalmente ali a partir de 2014, quando então o governador, o Agnello Queiroz, ele não foi reeleito, né? Perdeu, ficou em terceiro lugar, e desde então o PT não elegeu mais nenhum candidato para cargo majoritário aqui na capital do país. A senhora acredita que em 2026, as próximas eleições aqui do DF serão diferentes para o PT, considerando que agora o PT governa o país com Lula? Sem dúvida, acho que é importante a gente recuperar, assim, para entender um pouco, né, o porquê dessa leitura, e que é real. Houve um movimento muito forte na política brasileira na tentativa de destruir o PT, destruir a sua imagem, as suas grandes lideranças, né? Chegando ao limite que foi a prisão da maior liderança, que é o presidente Lula. Então, isso tudo, claro que tem consequências, né? Foi tudo muito... A criminalização que foi feita, todos os ataques. Então, você tem pessoas que ainda hoje têm muita dificuldade em lidar e fazer a leitura correta de tudo isso. Então, é preciso compreender o porquê, né? Não foi por acaso que o PT... sofreu todo esse desgaste, e aí as consequências são essas. Agora, é claro que também a gente tem um processo, que talvez o que a gente não tenha conseguido ainda foi mostrar ou recuperar e traduzir para a sociedade a diferença do governar, do jeito governar petista, porque se você recupera os feitos, nós estamos aqui agora falando de salários de professor, de investimento na educação. Cara, se você pegar tudo que foi feito no Brasil para a educação, no que diz respeito ao governo federal e, no nosso caso aqui, o governo do Distrito Federal, nos governos do PT, tanto lá com o professor Cristóvão Buarque e depois com o Agnello, você vai ver, assim, é impressionante a diferença, o que tivemos de investimento, né? Então, isso vale para a saúde, para todas as áreas, sobretudo as áreas sociais, as áreas de assistência, as áreas mais voltadas para a população carente. Então, o jeito governar petista, ele é infinitamente diferenciado nesse aspecto, né? Investir onde, para quem, quais são as nossas prioridades, quais são as bandeiras prioritárias para o governar petista. Mas, e aí a gente não conseguiu ainda fazer isso. Hoje nós temos um governo no Distrito Federal que é da privatização, de não ter concursos, de não investir em educação, a saúde, um caos que nós vivemos desde o início, não é de agora, não foi a pandemia, foi desde o início. E a população parece-me que não consegue enxergar, né, isso. Mas, tentando responder a sua pergunta, passamos, e portanto, por isso, por todos esses ataques. Não aconteceu o que muitos acreditavam e apostaram, que era de enfraquecer o PT ao ponto de acabar. Chegamos a ouvir a frase, vamos exterminar esses petistas, né? E isso não aconteceu. A prova foi que o presidente Lula foi inocentado, ou seja, não deveria nunca ter sido preso, e outros também. E depois vem candidato, é eleito. Claro que foi uma eleição duríssima, o Brasil dividido, a diferença realmente foi pequena, mas foi eleito e está aí governando mais uma vez e mostrando a diferença que já é o Brasil em tão pouco tempo e com tantas dificuldades. E isso vai refletir aqui para o Distrito Federal, sem dúvida. Hoje a gente consegue reunir pessoas para falar de questões positivas, de mostrar
né, de entregar resultados já. Então isso certamente vai nos colocar numa outra condição em 2026. O PT tem todas as condições de ter uma chapa fortíssima, temos grandes nomes para isso e faremos na hora certa. Temos a federação, lógico, que está em vigência, né, que nós fizemos, e a última eleição, portanto, nós tivemos o candidato, foi o Leandro, que é do PV, mas temos aí um período ainda para essa discussão e de muito trabalho, né? E o PT está atuante exatamente nessa perspectiva de um protagonismo aqui no Distrito Federal, porque o campo progressista, o PT é o maior partido, não só aqui no DF, né, mas no Brasil é o maior partido de esquerda que nós temos, em números de filiações, é infinitamente superior, mas o que não significa que sozinhos que a gente vai caminhar, muito pelo contrário, o que nós queremos é usar de toda essa força que temos, dessa militância que nós temos para trazermos outros partidos, para caminharmos juntos, porque entendemos que o que temos pela frente e já nos dias de hoje os desafios são muitos, tem um desmonte no Distrito Federal que precisamos de todos os partidos progressistas juntos. Então a nossa, digamos que a nossa tarefa é juntar todo mundo, sabe, para que tenhamos uma frente ampla e forte para combater essa política neoliberal no DF. E lamentavelmente, vivemos aqui também uma realidade que é de um movimento muito complicado. Rosilene, nas últimas eleições, 2022, a senhora concorreu aí ao cargo de senadora, ficou em terceiro lugar com 356.198 votos, 22,56% dos votos válidos totais. A senhora pretende se candidatar novamente em 2026? Já se decidiu? Já decidiu o que vai fazer até lá? Olha, é difícil você não se colocar de forma permanente quando você está na política, né? E a experiência vivida foi uma experiência muito exitosa, porque eu nunca havia sido candidata, portanto nunca tinha mandato, e a militância, e acho que o eleitor de Brasília soube, assim, aceitou bem isso, me recepcionou muito bem, acho que foi super importante, uma oportunidade ímpar na minha vida. E agora eu sou muito ainda do tipo de estar à disposição do partido, do que a gente vai construir, do que será melhor para esse processo de 2026. Então, o nome está colocado, já de algum tempo, em 2018 começamos a tratar disso, em 2022 chegamos inclusive a discutir a possibilidade de ser candidata ao Buriti, depois com a federação o entendimento foi de que deveria ser ao Senado, e é isso. Então o nome está à disposição do meu partido, certamente tomaremos a decisão que for melhor para esse projeto. O que nós precisamos é manter esse país na direção certa, não podemos correr nenhum risco. Então, para isso é muita maturidade, muita tranquilidade de termos as pessoas certas disputando os cargos certos. Tá ótimo, Rosilene, muito obrigada. Aí eu que agradeço pela oportunidade.